A paz dos irmãos. Amém. Louvamos a Deus por mais um dia poder estar na presença do Senhor e falar a sua palavra. Abra sua Bíblia, por favor. Epístola Universal de Tiago. Nós vamos iniciar hoje uma série de 12 mensagens e que estaremos trabalhando dentro desta importante carta e tão atual para os nossos dias. Então, durante o período de 12 sábados, nós vamos estar aqui meditando nos 5 capítulos desta carta, desta Epístola Universal de Tiago. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Os que acharam podem confirmar dizendo amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Podeis assentar? Como eu falei, nós vamos iniciar hoje esta série na Epístola de Tiago. Tiago, a Epístola da Fé Ativa. E hoje eu quero falar, baseado nestes 4 versículos, sobre como transformar as provações em triunfos. Como transformar as provações em triunfo. Quando nós paramos para ler esta importante carta, e por que eu disse que ela é importante e atual? Porque a carta de Tiago, ela é um livro prático. Ele é prático, e Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. E há quem diga também que Tiago ele escreve, ele traz para nós tudo o que devemos praticar, baseado no que Jesus falou no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o famoso Sermão do Monte, as Beatitudes. Então, a carta de Tiago é como o Sermão do Monte que Jesus proferiu. É um ensino prático. E por que isso? Porque Tiago, quando você para ler, ele é muito mais pregador do que escritor. É como se Tiago nos agarrasse pelo colarinho, olhasse bem dentro dos nossos olhos e nos dissesse algo extremamente importante. Quando paramos para ver esta carta, para meditar nesta carta, você pode perguntar: mas por que Tiago escreveu esta carta então? E aí eu respondo a você que Tiago escreveu para resolver alguns problemas que estava acontecendo. Por exemplo, os crentes, os irmãos, estavam passando por duras provações. Eles estavam sendo tentados a pecar.
alguns estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Quando você para ler a carta de Tiago, você observa isso. Outros estavam procurando apenas posições ou posição de liderança na igreja, querendo estar em evidência. Outros crentes estavam falhando no quê? Falhando em viver o que pregavam. Falhando em viver o que pregavam. Outros estavam vivendo de uma forma mundana. Outros não conseguiam dominar a língua. Outros estavam se afastando do Senhor. E ainda haviam aqueles crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Se você observou, eu citei 9 problemas que detectamos ao analisar essa carta. Ou seja, a vida cristã estava divorciada da teologia. E quando nós falamos de teologia, nós falamos quando você ouve essa palavra teologia, você logo pensa em estudo teológico. Mas teologia vai muito além disso. O que nós estamos aqui hoje praticando, o nosso culto é teologia. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo exposta. A palavra de Deus está sendo pregada, louvores estão sendo entoados, há uma liturgia sendo desenvolvida aqui, e tudo isso com um único objetivo: adorar o nome do Senhor. E você e eu precisamos entender que para que tudo isso venha fazer sentido na nossa vida, nós precisamos colocar em prática aquilo que é ensinado, aquilo que lemos na palavra do Senhor. Quando nós lemos a carta de Tiago, nós vemos que os problemas que Tiago combateu são exatamente os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. E na visão de Tiago, esses problemas aconteciam porque tinha uma raiz, tinha uma origem, e a raiz de todos esses problemas era a imaturidade cristã. Tiago trata isso, e justamente por isso, Tiago ele vai nos apresentar, nos mostrar, falar conosco sobre algumas transformações de Deus, algumas transformações que Deus opera em nós, para que nós possamos triunfar sobre as provações. O primeiro ponto que eu quero pensar com você é transformados. A primeira transformação que nós vamos encontrar nesta carta de Tiago é a transformação de incrédulos em servos de Cristo. Transformados de incrédulos em servos de Cristo. Olha o versículo 1. Versículo 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Quem escreve esta carta? Tiago. Aí você pode perguntar: mas pastor, qual Tiago? Porque na Bíblia, uma leitura rápida, você vai encontrar 3. Numa leitura um pouco mais minuciosa, você vai encontrar mais 1. Então você vai encontrar 4 Tiagos.
Você vai encontrar o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, lembra? João e Tiago, os Boanerges, filhos do trovão. Tiago, o filho de Zebedeu. Você vai encontrar o Tiago, filho de Alfeu. Você vai encontrar o Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José. E você vai encontrar um quarto Tiago, que era o pai de Judas, não Iscariotes. Mas então quem escreveu? Bom, Tiago, filho de Zebedeu, não poderia ter escrito esta carta. E por quê? Porque Tiago morre. Tiago, filho de Zebedeu, morre em Atos capítulo 12, versículo 2. Você vai se lembrar que a igreja orava por Pedro, mas Tiago havia sido morto ao fio da espada. Esse Tiago que morreu era o Tiago, filho de Zebedeu, e a carta foi escrita bem depois de sua morte. Então o segundo Tiago, filho de Alfeu, é um personagem de pouca influência no meio cristão daquela época, e portanto ele também não pode ter sido o autor desta carta. O Tiago, filho de Judas, também não, pai de Judas, também não. O único que nos dá, ou que sobra dessa análise, é Tiago, irmão de Jesus. Aí você pergunta, bom pastor, então por que transformado de incrédulo em servo de Jesus Cristo? Porque primeiro, Tiago no início não cria em Cristo. Ele não cria em Jesus. Olha aí João capítulo 7. João capítulo de número 7. Do versículo 1 ao versículo 5 diz-nos assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então Tiago era um dos irmãos de Jesus, e ele não cria em Jesus no início. Porém, Paulo vai nos mostrar no capítulo 15 e o versículo 7 de sua primeira carta aos Coríntios, que Tiago pertenceu a um grupo seleto de pessoas que viu Jesus após a sua ressurreição. Não foram muitas pessoas que viram a Cristo após a ressurreição. Houve um grupo seleto, e Tiago fazia parte desse grupo. Tiago estava, segundo nós lemos em Atos capítulo 1, versículos 13 e 14, Tiago estava no dia de Pentecostes. E a transformação na vida de Tiago, ela foi tão grande, que Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, e o versículo 9, chama Tiago de uma das colunas da igreja de Jerusalém. Então deixa eu dizer uma coisa para você: de incrédulo ele vai a crente, de crente a líder, de líder a servo de Jesus Cristo. Observe uma coisa, porque Tiago não começa a sua carta dizendo Tiago, irmão de Jesus. Não, ele começa a sua carta dizendo Tiago,
servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Tiago começa a sua carta mostrando a transformação que Deus realizara em sua vida. Tiago começa a sua carta mostrando que Deus o transformou de incrédulo a crente, e não só isso, mas transformou em um homem humilde, que não teve a pretensão de no início de sua carta colocar que ele era irmão de Jesus, mas que ele era simplesmente servo. Aleluia! Esta é a transformação que o Evangelho nos produz, que o Evangelho produz, que o Evangelho gera em nós. E deixa eu dizer uma coisa: é impossível alguém ser um verdadeiro cristão sem primeiro ser humilde de espírito. Não dá para ser soberbo com Jesus. Não dá para achar que é o top das galáxias com Jesus. Não dá para achar que é a última Coca-Cola do deserto com Jesus. Não dá para achar que é a última bolacha do pacote com Jesus, porque Ele mostra para você e para mim, que aquele verdadeiro servo, ou o verdadeiro crente, o autêntico cristão, é aquele que se reconhece como totalmente dependente do Senhor e humilde em sua presença. A segunda transformação que nós vamos ver, ainda no versículo 1: transformados em um povo especial, mas não em um povo isento de aflições. Veja bem, Tiago escreve às 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago escreve aos seus irmãos. A carta tem um endereço. A carta tem um destinatário. E o destinatário da carta são aqueles que pertencem às 12 tribos e que estão dispersos. Veja só uma coisa. Eles agora eram um povo especial. Tito vai dizer que Deus escolheu, separou para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Um povo especial, porém não um povo isento de aflições. Tiago escreve aos seus irmãos, escreve aos judeus, as 12 tribos aqui, refere-se a judeus cristãos, que estavam espalhados, dispersos, porém cada um, ou todos estes, carregam assim como nós, ou carregavam assim como nós carregamos, a esperança de um dia estar com o Senhor. Nós não pertencemos a este mundo. A juventude aqui da igreja cantou um hino dizendo que nós não somos daqui, que nós não pertencemos aqui a esta terra, que a nossa pátria não é esta, a nossa pátria é a Jerusalém celestial. E Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, Paulo vai dizer isso: a nossa pátria está no céu, a nossa pátria não é esta. Então aqui todos nós estamos andando dispersos, Quem são esses da dispersão? Provavelmente cristãos do dia de Pentecostes, que foram impactados pelo poder do Senhor, foram impactados pela palavra pregada por Pedro naquele dia,
talvez daqueles 3.000 ou quase 3.000 que foram batizados, que aceitaram de bom grado a palavra e foram batizados, e na perseguição dos romanos foram espalhados por todo o mundo. Tiago está escrevendo a eles. E por quê? Porque eles estavam sofrendo. Pastor, mas eles não eram crentes? Eram crentes, mas foram roubados, são pobres e estavam sendo oprimidos pelos ricos. Mesmo sendo crentes, eles estavam passando por tribulações em suas vidas. E olha o que a Bíblia vai dizer aí, capítulo 5 de Tiago. Olha Tiago escrevendo, do versículo 1 ao 6. São crentes, mas foram roubados, são pobres e estavam sendo oprimidos pelos ricos. Olha o texto: atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de se pôr testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Tiago é uma voz que está denunciando o pecado em sua geração. O que é que nós temos que ser? Uma voz que denuncia o pecado e as injustiças na nossa geração. Nós precisamos abrir a boca e falar. Nós temos que entender que o fato de sermos crentes não nos isenta de passarmos por tribulações, e as tribulações têm um propósito. Eu vejo os crentes hoje que não pode passar um apertozinho que já chora, não pode passar uma dificuldadezinha que já quer abandonar a fé, que já quer deixar Jesus. Não pode passar uma tribulaçãozinha que já começa a dizer que Deus abandonou, que Deus não ama mais, que Deus se esqueceu de mim. Entenda uma coisa: essa teologia híbrida que tem sido ensinada por aí, essa teologia antibíblica que tem sido ensinada por aí, dizendo que crente não pode passar por provações, dizendo que crente, quando está passando por momento difícil, é porque ele está em pecado, não pertence a Jesus Cristo, não é a palavra de Jesus, não é o evangelho de Jesus Cristo. E por quê? Porque Jesus começou nos dizendo que no mundo teríamos aflições, mas ele disse: não desista. Ele não disse para você e para mim: no mundo vocês vão ter aflições, e quando as aflições chegarem, abandonem. Não, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eles são crentes, mas sofrem. Olha o versículo 13 desse capítulo 5. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores.
Existe aqueles que sofrem, existe, mas existem também aqueles que estão alegres, que entenderam o momento, e o momento não é momento de se entristecer, não é momento de abandonar, não é momento de voltar atrás, é momento de levantar a cabeça, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele está aqui nesta noite, quer ser adorado, e quem trouxe a adoração a Ele, levanta a mão e adore o nome dEle nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eles são crentes, mas eles ficam enfermos também. São crentes, mas ficam enfermos também. Olha o versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, e em nome do Senhor. Olha o 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O Senhor está dizendo: tem alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja, chame as autoridades eclesiásticas para orar pela sua vida. Sabe uma coisa que eu observo hoje no meio da igreja? Parece que a oração perdeu a sua eficácia. Parece que a oração perdeu o seu poder. Por quê? Porque quando você está doente, a primeira atitude que você tem é a de procurar um médico, quando na verdade deveria ser a de orar ao Senhor, a de buscar a Deus, a de clamar ao Senhor. Existem enfermidades que o médico vai ter que tratar, mas existem enfermidades que o Senhor está aqui para curar. Não que Ele não cure todas as enfermidades, Ele cura toda e qualquer enfermidade. E se você orar, se você impor as mãos, orar, o Senhor tem poder para curar. Então entenda uma coisa: para com esse negócio de achar que só quem pode orar eram os apóstolos, eles oravam e o negócio acontecia. Não, o Senhor nos faz entender em sua palavra que estes sinais seguirão aqueles que creem. Jesus disse: e estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês vão pôr as mãos sobre o endemoniado e ele vai ser liberto. Você vai falar em novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Mas isso é para quem crê. Então o que está acontecendo com a igreja? A igreja está passando por um período de ausência de fé, e a Bíblia vai dizer na epístola aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu pergunto: estamos vivendo um cristianismo que agrada a Deus? Estamos vivendo um cristianismo que glorifica o nome do Senhor? Ou parece que estamos a passeio na igreja? Oh, irmão, ser crente é muito mais do que ficar sentado nesses bancos confortáveis que vocês estão. A carta de Tiago é atual, é pertinente para os nossos dias, porque ela vai tratar a prática da vida cristã. E você precisa entender que a vida cristã não é uma redoma de vidro. A vida cristã não é uma estufa. A vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã é um campo de batalha. Nós, quando entregamos a vida a Jesus, somos mais um soldado que está se alistando no exército de Jesus Cristo. Você não entrou no exército de Jesus para fazer selfie quando está orando, para fazer selfie quando está cantando.
Não, você entrou no exército de Jesus, não para ficar vivendo essa vidinha Nutella que você vive. Não, é para botar o joelho no chão, clamar a Deus, orar, porque nós temos uma batalha. E Paulo vai nos dizer que nós já temos as armas para esta batalha. Paulo também vai dizer que aquele que milita não se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ei, deixa de ser crente covarde, deixa de ser crente frouxo, levanta a cabeça, estufa o peito, bota o joelho no chão e clama, porque Deus está conosco independentemente da situação. Nós não somos poupados dos problemas. Nós somos poupados nos problemas. Nós não somos poupados dos problemas. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos poupados nos problemas. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. Costume. 3 vezes por dia. Com as janelas abertas para a banda de Jerusalém, porque eles estavam cativos. Daniel clamava a Deus 3 vezes ao dia. De manhã, à tarde e à noite. Podemos assim dizer. E aí no capítulo 6, fizeram um decreto de que por um espaço de 30 dias, quem fizesse qualquer petição a outro Deus que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. Esse edito real era uma conspiração para pegarem Daniel, para matarem Daniel. Daniel não sabia da conspiração, mas Deus sabia. Daniel não sabia do que estavam tramando, mas Deus sabia. Quando o edito real chega aos ouvidos de Daniel, Daniel parou de orar. Foi isso? Não. Daniel continuou vivendo a sua vida de oração, mesmo sob ameaça de morte. Aleluia. A gente hoje, os crentes de hoje, não vivem metade dessa ameaça e já para de orar. Aliás, nem começa. Aí a gente pergunta, por que não tem avivamento? Porque não tem oração. Por que não tem batismo com o Espírito Santo? Porque não tem oração. Por que não tem manifestação dos dons espirituais? Porque não tem oração. Por que não tem aqueles cultos pentecostais como a gente vê no livro de Atos? Porque não tem oração. Porque quando tem oração, você não ora. Porque quando tem oração, você não se preocupa em orar. Porque quando tem oração, você fica sentadinho, batendo papo com o irmão do lado. Se ficar sentado orando, ainda tudo bem. Mas não. Existem pessoas que não podem dobrar os joelhos, então sentam, não tem problema, o negócio é estar orando, é estar conversando com Jesus, é manter um relacionamento. Você precisa entender que vida cristã não é chegar aqui no culto de sábado, ou no culto de
domingo, ou no culto de ensino da quarta-feira, e diga-se de passagem, tem a live ainda aí, poucos assistem ao vivo a live, poucos veem depois a live, o ensino, porque a gente acompanha. Não há interesse pelas coisas de Deus. Se não há interesse pelas coisas de Deus, o céu não abre. Se o céu não abrir, não tem poder, não tem avivamento, não tem batismo, não tem cura, não tem libertação. É por isso que você está vivendo a vida que está vivendo. Por quê? Porque perdeu o contato com o céu. E é isso que a oração nos traz, é isso que Tiago nos ensina. Vai passar pela tribulação, adorando a Deus, bendizendo a Deus, louvando a Deus, quem tem relacionamento com Ele. Quem não tem, chora. Quem não tem, abandona. Quem não tem, desvia. Quem não tem, faz como Jonas, pula, entra dentro de um barco e tenta fugir da situação. Você não tem que fugir da situação, você tem que enfrentar a situação. Você tem que buscar em Deus graça, força, enfrentar a situação com a certeza de que você será vencedor. Eu posso ouvir um aleluia? Glória a Deus, aleluia. Pastor, está forte, come, é o que tem para janta. Glória a Deus. Daqui a pouco você sobe para a cantina. Aí você come lá um salgado, alguma coisa que tiver lá. Mas aqui você tem tutano para comer. Aleluia. Terceiro ponto que eu quero pensar com você é transformando tribulação em triunfo. Glória a Deus. No versículo 1, nós aprendemos a transformação de incrédulos em servo. Quem era Tiago no começo e onde ele estava depois. Aprendemos a transformação em um povo especial, mas não isento de provações, de aflições. Agora eu preciso aprender transformar a tribulação em triunfo. E falando sobre provação da vida cristã, Tiago vai nos ensinar algumas verdades fundamentais. A primeira delas eu encontro no versículo 2. As provações são compatíveis com a fé. Olha o versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Jesus disse que nós teríamos tribulações. Ele disse isso em João 16:33. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que as tribulações, elas fazem parte da vida cristã. Olha Atos capítulo 14. Olha Atos 14. Atos 14. Versículos 21 e 22. O texto diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. As tribulações não nos afastam de Deus, elas nos empurram para perto dele. E enquanto você não entender isso, você vai interpretar a provação de maneira errada.
E vai, toda vez que passar por uma dificuldade, vai fugir dela. Ou então vai esmorecer, vai deixar de viver a vida cristã, vai abandonar a fé. Você tem que entender que provação não te afasta, deserto não te mata, deserto faz você enxergar Deus de perto, deserto faz você conhecer Deus, que na bonança, ou um Deus, uma das faces de Deus, que na bonança você não vê. Eu falar do Deus que provê é uma coisa, agora eu viver a providência de Deus é outra, mas para isso eu preciso passar pela prova. Se eu não passar pela prova, eu não tenho como dizer que Deus é o Deus da providência, porque eu sempre tive fartura. Se eu não passar pela enfermidade, eu não vou poder dizer que Deus é aquele que cura. Eu preciso da prova. A prova faz parte. A prova tem uma função, tem uma finalidade na nossa vida. Olha ainda, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, e o versículo de número 12, segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o texto nos diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Não tem como você ser um crente autêntico e não sofrer perseguição. Agora, se você é um crente camaleão, aí você não vai passar prova. Sabe qual que é o crente camaleão? O camaleão, você sabe que ele muda de cor de acordo com o ambiente que ele está. E esse é um sistema de defesa, para que ele não seja reconhecido, para que ele não seja percebido pelo predador. Então, se ele está em cima de uma folha verde, ele fica da cor verde. O predador não o vê. Se ele está sobre um galho marrom, ele fica da cor do galho. O predador não vê. Se ele está na terra, enfim, da mesma forma. Tem crente que é assim. Ele está entre os ímpios, ele é ímpio. Ele está entre os macumbeiros, ele é macumbeiro. Mas ele está entre os crentes e fala até em língua estranha. É o crente camaleão. Ele está na roda dos escarnecedores, ele conta até piada que fala mal de crente. Ninguém sabe que ele é crente, só os irmãos da igreja. É por isso que tem gente que não gosta de trabalhar com crente. Por quê? Porque vai ser descoberto. É o agente X9. O agente X9 na Guerra Fria era aquele que trabalhava dos dois lados. E tem muito crente assim, que trabalha dos dois lados. É o agente X9. Aí ele chega para Jesus e diz: por que a minha vida não prospera? Por que o pastor deu oportunidade para a irmã pregar, não deu para mim? Por quê? Por que só o irmão lá que canta? Por que só a irmã lá que tem oportunidade? Porque tu é camaleão. Eu posso ouvir um glória? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que Jó escreve sobre provação. Jó é um homem que fala sobre tribulação com propriedade, com conhecimento de causa. Jó, capítulo 5. Jó, capítulo 5, versículo de número 7. Jó diz assim: mas o homem nasce para o enfado. Em algumas traduções vai dizer para a tribulação. Como as faíscas das brasas voam para cima. Ele está dizendo algo certo. Você acende um fogo e a faísca das brasas, elas vão para onde?
sempre para cima. Isso é fato, é algo certo. Aí Jó diz: o homem nasce para as tribulações, assim como a faísca para o alto, sobem para o alto, é algo certo. Então você tem que entender que o fato de você servir a Jesus não te isenta de provação, mas as provações não excederão o limite da fé, elas não virão acima do que você suporta. Por quê? Porque Deus não erra, e Deus sabe até aonde Ele pode apertar você. O negócio é que no aperto é que nós produzimos os melhores perfumes, as melhores essências, damos os melhores resultados. Para você extrair o azeite que é usado para a consagração, para extrair o azeite que era usado na época para a consagração de sacerdote, tinha que espremer a azeitona. Você espreme a azeitona, ela dá o produto que a gente usa até hoje, porque o processo não muda, continua sendo o mesmo. Você olha um vaso bonito que as irmãs gostam quando vão ali no supermercado, aquela área, aquela parte de jardinagem, olha lá aqueles vasos bonitos, nossa, que vaso lindo, só que você não entende o processo do barro. Antes dele ser transformado naquele vaso bonito que você compra, leva para casa, enche de terra, bota lá umas flores bonitas. Tem gente que até compra o vaso cru e pinta ele, faz aquelas coisas lindas. Ele passa por um processo de esvaziamento. O que é isso, pastor? O barro, ele precisa ser prensado. Para quê? Para tirar as bolhas de ar que fica dentro dele. Se o barro não for esmagado, amassado, para tirar as bolhas de ar, quando o oleiro formar o vaso e ele for para o forno, ele estoura. Então, se alguém está te pisando, não se preocupa não, é Deus permitindo para tirar o ar do barro. Se alguém está te humilhando, não se preocupa não, é Deus permitindo, não se preocupa não, você está em processo de transformação, ainda não é vaso, ainda não está pronto, está em processo, precisa entender o processo. Crente que abandona é porque não entendeu o processo, crente que desiste é porque não entendeu o processo, e é por isso que Tiago está falando conosco nesta noite. Os sofrimentos são para a glória de Deus. João capítulo 9, versículo 3. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, quem pecou? Este ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Jesus diz assim: nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Jesus está dizendo o quê? Existem coisas que a razão humana não tem como explicar. Existem coisas que a mente limitada do homem não alcança. Então a gente fica procurando respostas. Não procure resposta para o que você não entenda. Pastor, eu faço o que então? Simplesmente creia. Glória a Deus, aleluia. Simplesmente confie. Glória a Deus. Tiago vai dizer ainda que as provações elas são variadas. Nesse versículo 2. Verdade, Jesus. Elas são várias. Essa palavra variada, no texto grego, o significado dela é multicolorida, de várias cores. É algo que é de várias cores. Mostra-nos ou fala-nos de uma diversidade de situações. Às vezes você é provado numa área, o irmão na outra. Ou você passou por uma provação numa área, daqui a pouco você vai passar pela provação em outra área.
O que nós temos que entender é o quê? Romanos 8, 28, Paulo responde para nós. Paulo vai dizer assim para nós. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que todas as provações, elas cooperam para o nosso crescimento. As provações nos fazem crescer. As provações nos fazem amadurecer na fé. Olha 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 6 e versículo 7. Diz-nos assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A provação não tem o propósito de te matar, ela tem o propósito de te purificar, de te aperfeiçoar, de te amadurecer. As provações, através das provações, nós somos moldados por Deus, trabalhados por Deus. Olha o versículo 29, volta lá para Romanos. Eu li o 28 do capítulo 8, agora a gente vai ler o 29 desse capítulo 8. Romanos 8, versículo 29, vai nos dizer assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós estamos sendo aperfeiçoados. O propósito qual é? O propósito é que sejamos reflexo de Cristo. Quem olhar para você e para mim, veja Cristo. Paulo vai dizer basicamente a mesma coisa em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo de número 18. Olha lá o que Paulo vai dizer. Olha lá, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Somos transformados. Transformação não é algo que acontece num passe de mágica, é algo que acontece paulatinamente, gradativamente, pouco a pouco, uma coisa de cada vez, algumas coisas de cada vez, áreas trabalhadas por vez. Tenha paciência e deixe Deus trabalhar na sua vida. Tiago capítulo 1, versículo 2, vai nos dizer ainda que as provações são passageiras. Olha aí, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes. O texto aqui nos indica uma ação contínua. Eles não estão parados, eles estão passando. Passando é algo que não durará para sempre. Quando você está em uma viagem e você entra em um trecho de estrada ruim, você não fica atribulado. Por quê?
Porque você sabe que logo ali na frente a estrada vai melhorar de novo. É um trecho da estrada que está ruim. E ela tem um propósito. Porque se a viagem inteira for de estrada calma, você dorme no volante. Então a estrada ali meio ruim, embora não seja algo proposital, ela nos ajuda a ficar atentos. A mesma coisa é na fé, na caminhada cristã. Se não houver provação, você relaxa, você não ora, você não lê Bíblia, você não vem para culto, você não busca Deus, você não fala de Jesus, você não quer saber de nada, você só quer saber de sombra e água fresca. Então de vez em quando Deus permite umas tempestades na sua vida, e só vai permanecer de pé quem a casa estiver alicerçada sobre a rocha. Aleluia. A prova não dura para sempre. Olha o que o salmista nos escreve no Salmo 30. Salmo 30, verso de número 5, diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. 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 Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Quem sabe você está passando pelo tempo de chorar, mas deixa eu te dizer, é noite, logo vai amanhecer, e quando amanhecer, a alegria da vitória conquistada, a alegria da tribulação vencida virá sobre a sua vida. Não pare, não desista. Tem alguém aí para adorar a Jesus? Então levanta a mão e dá um brado de glória a esse Deus maravilhoso. Oh, aleluia. Aleluia. As provações são pedagógicas. Nós vamos ver isso nos versos 3 e 4. Tiago nos mostra. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provações são pedagógicas. A nossa fé é testada. Para quê? Para mostrar a sua genuinidade. Se ela de fato é uma fé genuína. Se você de fato está servindo Jesus por quem Ele é, ou por aquilo que Ele faz. Quem serve a Jesus por aquilo que Ele dá, por aquilo que Ele faz, na hora do sermão duro vai embora. Porque Jesus conhece. Aí Jesus diz assim: vocês me seguem por causa do pão que eu dou. Vocês são tudo um bando de interesseiro. Vocês estão aqui por causa do que eu faço. Aí, o que acontece? Eles começam a sair. O texto diz que começa a sair, um após o outro. Aí alguém olha para Jesus e diz assim: Jesus, esse teu sermão é duro demais, o povo está indo embora. Jesus diz: vocês querem ir também? Pode ir. É verdade. Aí Pedro, embora fosse turrão, mas ele não era besta não. Ele era inteligente. Pedro não era burro. Pedro era turrão, mas não era burro. Pedro, em algum momento, ele era precipitado, mas ele não era burro não. Ele olha para Jesus e diz: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É dura, é amarga, bebe devagarzinho, porque essa te conduzirá para a vida eterna. É dura, é amarga, mas é aquele remédio que te sara, é aquele remédio que tira a casca grossa, impenetrável das tuas costas, do teu coração. É esta a palavra que faz o que, pastor? Que toca no teu coração de pedra, que despedaça ele e que faz com que Jesus
toque e trabalhe na sua vida. As provações de nossa fé trabalham por nós e não contra nós. Tiago 1, versículo 3, ele vai dizer assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Produz o quê? Para de graça, irmão. Produz o quê? Paciência. Perseverança. Produz perseverança. Perseverança. O perseverante é aquele que não desiste. É aquele que mesmo em momentos de dificuldade, ele vai caminhando, ainda que ele não consiga andar rápido, ele vai um passo de cada vez, mas ele não para de andar. Deus não quer, Jesus não quer que ninguém seja velocista, Ele quer que você seja constante, Ele quer que você seja perseverante, Ele quer que você seja abundante na obra do Senhor. É aquele crente que não é aquele camarada que você diz, esse aí é top, mas você diz, esse aí está aqui todo o tempo, esse aí está aqui o tempo todo, esse aí está aqui buscando, esse aí está aqui clamando, esse está aqui servindo a Jesus em todo momento. Passe o que passar, ele não desiste, passe o que passar, ele não para, ele está servindo ao Senhor. As provações visam nos levar à maturidade. Romanos capítulo 5. E eu já estou partindo para o encerramento. Tá bom? Fica tranquilo que já está acabando. Capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5 da carta de Paulo aos Romanos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou que nos foi dado. A provação gera algo em você. A provação gera em você a experiência necessária para vencer a caminhada e chegar até o final. Se não tiver prova, você vira crente Nutella. Qualquer coisinha quer deixar, igual a geração de hoje. Qualquer coisinha quer abandonar Jesus. A prova forma crentes fortes. A provação forma crentes seguros, firmados, que não arreda o pé de Jesus de jeito nenhum. Dê o que der, aconteça o que acontecer, tem o que comer, eu adoro Jesus, não tem, eu também adoro Jesus, tem com o que comprar, tem com o que gastar, tem um monte de dinheiro, eu adoro Jesus, não tem, eu adoro Jesus também, está gozando de perfeita saúde, eu adoro Jesus, não está gozando de perfeita saúde, adora a Jesus da mesma maneira, continua servindo ao Senhor, tudo está caminhando bem, adora Jesus. A tempestade desabou sobre o telhado da minha casa, eu continuo adorando ao Senhor, porque eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele faz, eu sirvo a Jesus por quem Ele é. Como eu disse no início, a aprovação visa a glória do Senhor. 2 versículos e eu encerro. João, capítulo 11. Você já conhece.
versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, a notícia de quê? De que Lázaro estava enfermo. Disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Não entende? Adora. Deus ainda sabe o que faz. Aleluia. Capítulo 42 do livro de Jó. 42 de Jó. Nos diz assim. Capítulo 42 do livro de Jó. E o versículo de número 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Aleluia. Oh, abandure candarabana. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos estão te vendo. O texto não sugere que Jó era um indivíduo inexperiente, imaturo, não. O texto está sugerindo, está nos dizendo que a experiência que Jó tinha até aquele momento não era igual a que ele adquiriu nesta provação. É a sua experiência cristã é uma, mas sempre pode aumentar, sempre pode melhorar, sempre há o que conhecer deste Deus, mas para conhecer a grandeza dele, você vai ter que chorar um pouquinho, você vai ter que passar por algumas situações para entender. Eu concluo a minha fala, a mensagem desta noite, perguntando a você: qual deve ser a atitude com que vamos enfrentar as provações da vida? Tiago responde. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Se você se alegrar, mesmo na dor, mesmo na luta, você vai transformar a sua provação em triunfo. E essa alegria, ela é uma alegria gerada de uma confiança segura na soberania de Deus, de que Ele está no controle, de que Ele sabe o que está fazendo e sabe para onde está nos levando. Amém? Fica de pé, por favor. Eu vou orar e já agradecermos ao Senhor nesta noite por esta palavra. Amém? Você pode glorificar a Deus por esta mensagem? Aleluia.